Olá, pessoal. Eu sou Magali Alves Albuquerque. Vou apresentar para vocês o texto, né, que eu, juntamente com Kátia Brito dos Santos, escolhemos, né, para apresentar para vocês. O texto é intitulado As Tecnologias da Informação e Comunicação no Processo de Ensinar e Aprender. Trabalho, né, para a disciplina Comunicação, Informação e Conhecimento, tendo como docente o professor doutor Ricardo Coutinho. Eu sou aluna especial do doutorado em Ciência da Informação, então essa disciplina, para mim, está trazendo grandes conhecimentos, tendo bastante contribuição, né, para o meu objeto de pesquisa, que é relacionado à tecnologia, à comunicação e à informação. Minha pesquisa é sobre acessibilidade comunicacional na educação inclusiva para usuário com deficiência visual. Então, esse texto veio a agregar muito para a minha pesquisa, né, para o meu objeto. Bom, eu sou Kátia Brito, sou aluna também do doutorado, sou aluna regular. A minha pesquisa é sobre inclusão de alunos com deficiência nas bibliotecas universitárias e por meio da intermediação da tecnologia assistiva. Vamos apresentar o artigo para vocês, que fala sobre a tecnologia como mediadora do processo de ensino, ensinar e aprender. Bom, esse texto, ele traz, né, alguns autores, a gente relacionou para vocês, Amanda Pacheco, Eliezer Vicente, Richard Alan, Ruth Brandão, Neivani Ortiz e André Arruda. Então, esse texto, nós colocamos um resumo, né, para conversar um pouco com vocês, trazer a proposta do texto, né, que ele vem abordando desde a Revolução Industrial, no século XIII, as tecnologias crescem desenfreadamente, se tornando cada vez mais necessárias para a sociedade. Na educação, vemos um leque de opções que permitem facilitar e aprimorar a forma de ensinar e aprender, através do uso de redes digitais, vídeos, data show, entre tantas outras, tornando aulas mais atrativas e produtivas, além de transmitir o conhecimento e informação atualizada. O ensino da geografia também usufrui das novas tecnologias com o uso de GPS, atlas digitais e outras ferramentas interessantes, como a navegação hipertextual e mapas dinâmicos, os quais tornam mais significativa e ilustrativa a didática escolar. Apesar de todas essas tecnologias disponíveis, ainda vemos muitas escolas ou mesmo professores que não usufruem dessas ferramentas, seja por falta de recursos financeiros ou até mesmo por medo ou falta de preparação. O fato é que nada substituirá o papel do professor, e para que a tecnologia exerça no ambiente escolar um impacto positivo, é preciso utilizá-la em um contexto significativo, coerente e produtivo, buscando a interação dos educandos junto com os educadores. Então, esse texto, ele foi publicado no ano de 2015, então, já se passaram, né, 6 anos, e a gente observa com a leitura que ele traz abordagens bem atuais ainda, né, bem presentes no nosso cotidiano. Ainda mais agora com a nossa realidade, né, do acesso remoto, da tecnologia está mais presente nas nossas vidas. A gente vai começar a falar um pouco do texto e
como eu citei agora no resumo, o texto ele fala, né, da tecnologia e da informação e comunicação no processo do ensino, mas relacionado à geografia. Então, esse artigo, os autores fizeram uma pesquisa, né, em 3 escolas relacionadas à tecnologia na aplicação do ensino na geografia. Então, eu e a colega, nós vamos trazer também uma abordagem mais no geral e trazendo também informações do texto, né? Em paralelo, a gente vai relacionar com a nossa realidade e com a proposta do texto. Então, a tecnologia, ela é uma palavra de origem grega e ela é atribuída em 2 significados. Então, técnico significa arte, técnica ou ofício, e logos, conjunto de saberes. Trazemos a ilustração, né, de um homem, né, onde mostra a sociedade da caça e coleta, né, relacionada à Idade da Pedra, onde ele traz um instrumento diferente, né, onde tinha relacionado a técnica do cultivo. Logo após a sociedade da caça e coleta, vem a sociedade agrícola, com outros tipos de instrumento, né? Aí mostra a evolução do instrumento, e logo após mostra a sociedade industrial, onde tem o instrumento, né, voltado à energia, o valor e elétrica. E agora a sociedade, né, que a gente vivencia, a sociedade em rede, que está relacionada à rede de computadores, a criação da internet a partir da década de 90. Então, as tecnologias de informação e comunicação e a sociedade do conhecimento trouxeram novas relações com o saber e o aprender. Então, a tecnologia, ela veio como uma ferramenta revolucionária, né? Tanto no âmbito social, cultural e atualmente educacional. Então, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, nessa relação do saber e do aprender. Principalmente, né, com a criação da internet. Então, surgiram novas modalidades de educação. A educação com uma informação digital, né, com a enorme quantidade que a tecnologia proporcionou, essas informações digitais, então, veio com um grande, né, aproveitamento e utilização dessa informação. Então, ela propicia essa relação até o estreitamento, né, de instituições de locais geográficos, né, o texto, ele aborda isso. Então, essa troca de informações, de conhecimento, de saber, a gente não faz mais somente da maneira, né, presencial, a gente vê hoje na nossa realidade que não é possível a gente estabelecer essa relação presencialmente. Então, foi criado o espaço online, né, para que essa relação fosse continuada, mais ainda presente nessa realidade. A mediação do conhecimento por meio da tecnologia, então, o papel do professor e do aluno. Então, mostra que o papel do professor, ele é fundamental na mediação do conhecimento. Então, o professor, ele faz essa integração, né, no ensino, na escola, para que o aluno, né, ele se concretize nessa interação do conhecimento com a informação. Então, o professor, ele, nas suas práticas educacionais, hoje, né, o professor, ele é, vamos dizer assim, desafiado, né, para que seja
inclusa essas tecnologias, para que que ele acompanhe os avanços tecnológicos e sejam inseridos nessa prática do ensino. Então, o papel da escola e universidade na comunicação, informação e transmissão do conhecimento. Então, a escola tem esse papel de oferecer, né, aos indivíduos, à sociedade, o conhecimento, a informação. Então, com a tecnologia, apresenta essas novas maneiras, né? O texto, ele apresenta que a tecnologia, a gente falando assim, parece ser um mar de rosas, só benefício. Não, a tecnologia também tem os seus malefícios e benefícios. Então, a escola também tem um papel de oferecer, né, ofertar aos alunos novas oportunidades, novos instrumentos tecnológicos, porque antes só se tinha mesmo, fala os instrumentos, o professor, o giz e o quadro. Hoje nós temos uma diversidade de recursos tecnológicos disponíveis para que a informação e o conhecimento seja disponibilizado. Então, a tecnologia, ela funciona como um facilitador, né, para o cotidiano humano. Facilita, né, a execução para quem também sabe utilizar a tecnologia, facilita como vamos dizer assim, como uma ponte, né, A tecnologia é uma ponte, mas não deve ser utilizada como a única fonte de transmissão do conhecimento. É uma maneira de proporcionar o acesso à informação, mas não deve ser considerada como a única. Isso, como aparecem novos formatos, né, para os professores da aula. Antigamente isso não seria possível, né? Então, hoje ele pode elaborar atividades didático-pedagógicas a partir das tecnologias disponíveis. A história do livro, né? Com isso, no Egito Antigo, os escribas ou escrivães eram pessoas responsáveis pela leitura e produção dos textos. Nos papiros, né, a ilustração apresenta o papiro, que é uma espécie de planta usada desde 2500 a.C., as quais, por sua vez, constituíam um grande rolo de folhas pregadas umas às outras. Então, por esse motivo, pelo demasiado volume, que surgiram os pergaminhos, suportes de peles de animais, carneiro, cabra, ovelha, etc., que eram muito utilizados pelos monges copistas da Idade Média. Então, o livro, um produto intelectual, surgiu da necessidade dos povos de guardar o conhecimento e passá-los de geração em geração. Então, nesse sentido, a gente vale lembrar, né, que na Idade Média, os livros eram considerados objetos de imenso valor, e por isso, eles eram acessíveis somente para uma pequena parte da população, a nobreza e o clero. Então, muitos livros também, eles eram considerados impróprios pela Igreja Católica, que dominava, né, o cenário daquela época medieval. Então, nesse contexto, a gente destaca que a maioria das pessoas também não sabiam ler ou escrever, o que dificultava ainda mais a disseminação desse conhecimento, guardado a 7 chaves nas bibliotecas. Então, no final da Idade Média, surge a imprensa, em meados do século XV, que teve Gutenberg, né, criou a imprensa,
através, né, na Europa, o fator com o declínio do sistema feudal, o surgimento da burguesia e a reforma protestante foram afastados das imposições da igreja e abriu-se um leque de possibilidades para as pessoas que, ao mesmo tempo, se sentiam impossibilitadas de expressarem suas opiniões. Então, esses acontecimentos, eles impulsionaram a elaboração dos métodos de impressão, tal qual a prensa móvel, que foi descoberta na China, agora não lembro o nome, quem descobriu a prensa, né, móvel. E daí ocorreu a explosão informacional, né? Tivemos, através da criação da imprensa, né, teve essa explosão de informação que alcançou mais pessoas, a informação chegou a mais pessoas, e a partir dessa técnica, Gutenberg produziu o primeiro livro, né, em um sistema de impressão. Então, o livro se popularizou, ganhou força no mundo inteiro, então, considerado atualmente um dos objetos mais importantes de acesso ao conhecimento, e com o tempo foram surgindo livros didáticos, né, livros de histórias infantis, livros científicos, livros de poesia, dentre outros. Então, hoje, né, o acesso ao livro, vamos dizer, alcançou uma camada maior, né, da população, comparado na Idade Média, que só era a nobreza e o clero. Com isso, a Revolução Industrial, né, traz 4 etapas, né, da Revolução Industrial. A primeira etapa da Revolução Industrial que traz, nós mostramos aí nos anos de 1700, é a Revolução a vapor. Então, ela era movida por tecnologias mecânicas, como máquinas a vapor e as ferrovias. Então, essas máquinas, elas substituíam os processos manuais e o uso de animais para gerar força. Então, os países começaram a investir em pesquisa como um diferencial competitivo para a economia. Já a segunda revolução industrial está relacionada à eletricidade, né, entre o final do século XIX e início do século XX. Essa eletricidade, ela é empregada, né, em bens de consumo e eletrodoméstico, então a linha de montagem e a difusão da produção em massa, então a produção automobilística, né, a montagem de carro, tornou-se o símbolo do período, os carros da Ford, pois possibilitou uma produção em larga escala, né, a produção em massa, de uma forma mais rápida e barata. Então, a terceira revolução industrial se iniciou na década de 60, então, é o advento da informática e da tecnologia da informação, o uso de computadores pessoais, e mais tarde, nos anos 90, a internet e as plataformas digitais. Hoje, né, a quarta revolução industrial, nós temos a respeito da inteligência emocional, ou emocional não, desculpe, artificial. Então, a inteligência artificial, os computadores estão se tornando mais rápidos e inteligentes que os humanos. Isso pode mudar a forma, né, de trabalho, pois os robôs vão tomar o lugar de diversas produções. Então, a gente vê a respeito, né, de países que são desenvolvidos em desenvolvimento, vemos serem atingidos pela substituição, né, dos robôs com as mãos de obras. Então,
isso nos apresenta, nos traz a desigualdade social, né? Dos países não estão preparados para atender essas demandas. A tecnologia também não tem países que não estão acompanhando a evolução tecnológica, tanto dos recursos quanto da capacitação, né, das pessoas. O peso do paradigma. Então, trazemos essas ilustrações onde nos mostra, né, a primeira, a passada, né, antiga, onde na escola os alunos sentados, né, na mesa, um atrás do outro, e tendo o livro como o único instrumento tecnológico, o único instrumento, né, para o acesso à informação e ao conhecimento. Já hoje nos mostra outros recursos, o professor dando aula, né, tendo outras ferramentas, ali ele mostra imagens, o computador, então, outra realidade. Então, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Freire, 1999. A educação tradicional, né, aí nos mostra novamente, vem aquela figura, né, que foi apresentada só o livro, aquele espaço de sala de aula, então era baseado na rigidez, na padronização, transmissão e memorização de informações, presa à grade curricular, a escola e o professor como o único detentor do saber, a escola, né, excludente, a educação excludente, não atende às diferenças, então trata os indivíduos da mesma maneira, não de acordo com as suas especificidades, então acaba, né, sendo excludente, e a lógica da uniformidade e normalidade, né, como eu falei, trata todos da mesma maneira, como se todos tivessem a mesma necessidade. Já a educação nos dias de hoje, né, são estimulados para que a gente tenha desenvolvimentos de novas habilidades. Então, Tedesco, 2005, ele relaciona algumas capacidades para educações nos dias atuais, né, como domínio dos códigos de circulação da informação, capacidade de tratar informação, de resolver problema, de trabalhar em equipe e de expressar necessidades. Então, são habilidades necessárias para que a gente possa, né, se desenvolver hoje, né, atrelado a essa gama de informações que são colocadas para a gente. A mudança do paradigma na relação do aprender e saber, né, a escola, como eu falei, antiga e atual, a educação fora dos muros da escola, então a escola ou a educação, o conhecimento, a gente só tinha mesmo, né, dentro da escola, e hoje nós temos outros recursos, né, que nos apresenta informação e conhecimento. Então, os recursos da tecnologia da informação e comunicação, hoje nós temos diversos recursos, né, para cada especificidade dos indivíduos, a valorização da diversidade, né, está atrelada a esses recursos, essa possibilidade da gente poder ofertar, acessar, né, disponibilizar o acesso ao conhecimento e à informação para a sociedade na sua diversidade,
E a aprendizagem em redes colaborativas, né? Saber trabalhar em equipe, saber trabalhar interagindo, né? Então, essa aprendizagem em redes. Agora eu passo a fala para a Kátia. Bem, dando continuidade ao que a colega falou, né, e trazendo as contribuições do texto, segundo Pernod, a escola ela não pode ignorar o que se passa no mundo. Então, trazendo um pouco do nosso contexto, não podemos ignorar também o que se passa no mundo atual e também a exclusão que a tecnologia traz, porque a partir do momento que somos obrigados a estar na frente do computador e ter acesso à internet, todos os nossos trabalhos de forma remota, isso também traz algumas consequências. Pode passar. Trazemos alguns conceitos que achamos importantes para dialogar com o que foi exposto no texto, que também reflete da exigência da forma de ensinar e de aprender, né? Principalmente de aprender o que é exigido nas redes de colaboração e a capacidade dos alunos pensarem de forma coletiva e de questionar as coisas baseado na realidade. Então, segundo Levi, inteligência coletiva é uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente, valorizada, coordenada em tempo real, que resulta de uma mobilização efetiva das competências. E como eu disse, né, é exigido do aluno a capacidade de resolver os problemas baseado na sua realidade. Pode passar. O ciberespaço, né, onde essas informações elas estão sendo armazenadas. O conceito de ciberespaço, né, o meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores e dessa necessidade de estar conectado o tempo todo. Então, o texto traz os benefícios e malefícios da tecnologia, mas trazendo para a nossa realidade, é importante a gente pensar também nas consequências que essa exigência tem nos trazido, inclusive em termos de adoecimento. Pode passar, Magali. O conceito de alfabetização digital, segundo Bonilla, a gente achou importante trazer porque, pensando nesse momento, as pessoas que não estão adaptadas com a tecnologia, que não são acostumadas a lidar com a tecnologia, também está sofrendo um pouco de uma exclusão a partir do momento em que, se ela não consegue manusear determinado equipamento ou então determinado aplicativo, ela está fora do que é exigido socialmente. E aí eu estou falando no contexto social mesmo. Bonilla traz que a alfabetização digital, sobre a alfabetização digital, que é capacitar as pessoas para a utilização das mídias em favor dos interesses e necessidades individuais e comunitárias, com responsabilidade e senso de cidadania, permitindo que as pessoas atuem como provedores de conteúdo que circulam na rede, sendo que, para isso, além da universalização do acesso, é necessário também a democratização do uso. Então, esse artigo, como Magali falou, é de 2015, mas que traz várias vertentes para a gente discutir, além do contexto social que a gente vive, do contexto econômico dessa crise que o país está vivendo, mas também pensar da não exclusão, né? Porque existem muitas pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso nem sequer a itens básicos de saneamento, e transpor toda essa realidade para a tecnologia é uma forma também de excluir. Então, é necessário pensar nessa alfabetização digital de forma democrática, como o próprio conceito de Bonilla traz.
Pode passar. Então, qual é o papel do professor nessa nova exigência da tecnologia, né, como mediadora do conhecimento, e o papel do aluno também, né? A gente traz essa figura que fala que o giz, a época do giz e do quadro e do próprio livro já passou, né? Que é necessário, segundo o que a figura traz, e que o texto também traz um pouco disso, que é necessário devido às demandas da sociedade, né? Eu discordo um pouco, porque a gente não pode pensar na tecnologia só a partir dos benefícios, porque a gente tem que pensar de uma forma crítica. Então, para o professor também tem sido um desafio de pensar, através desses instrumentos, como ele vai ressignificar a sua prática, né? Através dos vídeos, do bate-papo, dos novos documentos impressos, do próprio uso do celular e do computador, como ele vai mediar esse conhecimento. Pode passar, Magali. E o aprendiz, né, o aluno especificamente, o texto traz o papel da escola, né, a pesquisa foi realizada em escolas com relação à disciplina de geografia, mas, como eu disse, né, traz várias vertentes para a gente discutir. Então, qual é o papel do aprendiz nesse contexto, né? O aluno, muitas vezes também, ele fica sobrecarregado, não só o professor, mas também o aluno. Então, é necessário pensar nessas estratégias baseadas na realidade vivenciada, que o aluno, ele tem que estar antenado, né? É exigido que o aluno esteja atento a todas essas exigências que a tecnologia traz. E que também os processos de ensino e aprendizagem também, mediado pelo professor, traz, né? Então, é importante também estar atento às estratégias pedagógicas utilizadas nessa questão, e trazendo para esse contexto pandêmico, também pensar que não é possível transpor o modelo de educação presencial para o ensino remoto. Então, existe muitas problemáticas em torno disso, né? Não é somente a tecnologia como mediação do conhecimento de forma positiva, existem outras questões que devem ser pensadas. Pode passar. Então, e a informação, né? Como ela deve ser, eu estou falando como ela deve ser no sentido da exigência que a sociedade traz, né? Pensando nessa utilização da tecnologia. Então, baseado, como a Magali já comentou, né? No que a escola vivencia, nos modelos de utilização desse conhecimento e de apreensão desse conhecimento, ainda estamos no modelo da memorização baseada no acúmulo de conhecimento. O modelo atual, ele preza, né? Ele, na verdade, prioriza que o conhecimento seja produzido em larga escala e que o aluno esteja atento também a essas novas demandas, no sentido de estimular a capacidade crítica do aluno. Então, nesse contexto, quais os objetivos da escola atual? E a gente traz essa pergunta baseada no que o texto pode passar, baseada no que o texto traz, né? Mas também tentando refletir um pouco a nossa realidade. Qual o papel da universidade nesse contexto de pandemia? Como esse conhecimento está sendo mediado? Será que realmente os alunos estão aprendendo? Será que esse conhecimento ele está sendo passado de forma aprendente e transformador para a realidade? Então, é importante se pensar nesse aspecto. Também a gente tem vivenciado a questão do acesso à informação através da ampliação dos canais de comunicação. É necessário também que essa informação converse com a realidade e as demandas atuais, como eu já falei, né? Pensando não somente no aspecto positivo que a tecnologia traz, que se estabeleça uma relação entre aprendiz
e os processos de aprendizagem e as técnicas utilizadas como ferramentas, principalmente nas aulas, né, os trabalhos e todo o processo de ensino e aprendizagem. Essa construção ideal que seja mútua, né, que não existe, que seja só, por exemplo, o professor falando e o aluno ouvindo, que seja uma construção colaborativa, né, e através do protagonismo das ações, tanto do professor como do aluno. Pode passar. Então, a escola dialógica, ela deve, como eu já falei, né, anteriormente, ela deve pensar no espaço que essa escola está inserido, da representação dessa escola, desse espaço que foi transposto do espaço físico para o espaço digital, a intermediação do educador no processo de aprendizagem. É necessário mudar as práticas pedagógicas, adaptação de conteúdos à realidade do aluno. Então, não é somente, eu tenho que transmitir esse conteúdo, é pensar também como esse aluno está, principalmente no contexto de pandemia, né? Que eu mesmo, para mim, está muito difícil, muitas vezes, tentar concluir uma tarefa, sendo que o dia, às vezes, a gente acorda com notícias de morte, com notícias ruins, que é difícil lidar com essa realidade. Então, é importante pensar essa prática pedagógica e essa forma de transmitir o conhecimento de acordo com a realidade apresentada. A intermediação do conhecimento através do uso da tecnologia, e como eu já falei, tem que se pensar de forma construtiva, né, até que ponto essa tecnologia ela é benéfica ou não, e o educador enquanto mediador do conhecimento e não apenas como transmissor, como eu também já falei. Pode passar. Então, será que essa escola apreende os conteúdos, tem aprendido o conteúdo que é passado? Então, para que realmente se tenha a perspectiva de uma escola aprendente, é necessário mudanças atitudinais, estabelecer o diálogo entre a teoria e a prática, é necessário também a participação da família e da sociedade no reconhecimento da especificidade e na construção do conhecimento de forma progressiva. Pode passar, Magali. Trazemos uma citação de Bonilla, que ele fala que, havendo vontade e ação política, é possível construir uma rede na escola e uma rede de escolas. Redes que potencializam a troca, a problematização, o estabelecimento de relações, a ressignificação de conceitos e temáticas que desencadeiam nos processos de produção e socialização do conhecimento através da aproximação entre alunos e professores. É o que eu já vinha comentando anteriormente, né? Então, para que se exista uma escola realmente que apreenda o conteúdo e que cumpra o seu papel social, é necessário pensar em diferentes atores. Pode passar. Então, o texto, ele traz, como a Magali também já comentou, ele fala muito sobre a tecnologia como mediadora do conhecimento, um aspecto positivo, mas ele também traz as dificuldades enfrentadas pelos professores na usabilidade dessa tecnologia, como a formação, né? A formação do professor para lidar com essa tecnologia. E essa formação vem desde a grade curricular da graduação, enfim, de todo o processo de formação. Então, é visível que houve uma grande explosão de informação e adequação aos conteúdos da internet e a utilização de vários dispositivos, mas a sociedade ainda não acompanhou, né? O texto traz que, e a gente vai deixar um vídeo também que fala dessa relação, né? A escola vive no século XIX, o professor no século XX, o aluno no século XXI.
A escola vive no século XIX porque existem outros problemas associados à realidade social. Tem muitas escolas que não têm estrutura física, que não têm financiamento, e aí a gente traz para o contexto das universidades também, né, o que a gente tem vivenciado, infelizmente, o desmonte da educação e da universidade pública. Então, existem outros entraves relacionados a isso que a gente também precisa estar atento. Então, para se construir inclusivas, pensando no contexto educacional, é preciso a interação do Estado, da família e da sociedade, pensando que o Estado deve cumprir o seu papel, e todos, né, não só o Estado, como eu já disse. É preciso respeitar a diversidade em todos os seus aspectos, religiosos, econômicos, a questão da condição de deficiência também, da orientação sexual, enfim. É preciso estar atento a essa diversidade presente na escola e nos espaços educativos. É preciso reconhecer a necessidade do aluno a partir do seu lugar de origem, a partir da sua história e da sua vivência. É importante também pensar na diminuição do paradigma da exclusão social através de atitudes inclusivas e trazendo para esse contexto vivenciado, né, pensar como o aluno também está lidando com essa situação. Está difícil para os dois lados, né, tanto para o professor, mas também como o aluno, para o aluno também. Às vezes o professor fala, liga a câmera, estamos nos sentindo sozinhos, mas para o aluno também existe outras dificuldades que impedem de que esse conhecimento ele seja aprendido realmente de forma construtiva. Promoção da acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal nos diversos espaços educativos. E aí, quando se fala em acessibilidade, a gente não pode pensar só na questão da pessoa com deficiência, e também quando se fala sobre inclusão. É preciso pensar na diversidade existente na nossa sociedade como um aspecto positivo. É a partir dessa diversidade que vai se construir novas relações sociais. E também é importante a utilização das ferramentas tecnológicas como meio de proporcionar a autonomia das pessoas, como meio de facilitar esse aprendizado, de trazer experiências positivas. Pode passar. E aí, enquanto isso, trazemos essa figura para ficar como reflexão mesmo, né? O que a gente tem vivenciado. A figura traz o professor em 2019 e o professor em 2020, mas a gente precisa pensar também nas relações construídas e no impacto que isso tem trazido para a saúde emocional de todas as pessoas. E o texto, né, ele conclui, como eu falei, ele retrata, né, um texto de 2015, mas ele condiz muito da nossa realidade, que ele elucida, né, fala dos benefícios e dos malefícios no uso das tecnologias, né, que ele fala como malefício a má formação dos educadores perante o manuseio dessas novas ferramentas, no caso, os educadores, eles precisam, né, de aperfeiçoamento para acompanhar os avanços da tecnologia, porque hoje um celular, um aplicativo é lançado, daqui a 30 dias sofre atualização e é modificado como um todo. Então, acompanhar esses avanços tecnológicos é um grande desafio. Então, ele traz isso como um malefício, principalmente para os educadores antigos, né, os mais antigos que têm dificuldade no manuseio, né, e dificuldade em acompanhar essa evolução. Então, ele diz também que a tecnologia é indispensável no atual cenário educacional,
pois os professores, os educadores trabalhar com as TICs é um desafio para a sua prática docente, né? Porque não adianta você só saber que existe, mas você colocar na sua prática, no seu cotidiano, nas suas atividades de ensino. Aí ele traz que a pesquisa foi aplicada em 3 escolas e que na primeira funciona, né, tranquilo. Já na segunda escola tem um resultado mediano, porque é restrito, né? Funciona a tecnologia em uma sala, mas você não pode transportar os recursos tecnológicos. E já na terceira não funciona, porque não tem equipamentos tecnológicos, não é feito suficiente, né? Não é feita manutenção nos aparelhos quando quebra, e tudo isso gera transtorno, né? Então, a gente vê que esses problemas são reais hoje. Então, muitas escolas também não possuem internet, não possuem aparelhos, quando possui quebra, não tem uma manutenção adequada, falta capacitação, né, a escola proporcionar uma capacitação para os professores, então também os alunos, muitos alunos não têm acesso a certos equipamentos, recursos, então, tudo isso causa dificuldade, né, para que haja um benefício geral para a sociedade. Então, como Kátia mostrou essa figura, até de um ano para outro, né, a gente viu como o papel da tecnologia a tecnologia se mostrou evidente agora, né, se mostrou de extrema importância para a gente agora, que o professor em 2019 alguém me ajuda com um projetor, alguém me dá orientação, e hoje a realidade do professor 2020, 2021 é de trabalhar com essa tecnologia no acesso online, né, no espaço online. Hoje as aulas estão sendo ofertadas no espaço online. Então, se o professor já colocou os PDFs na sala virtual, já colocou os links, se já postou o podcast, se já mexeu com os aplicativos, né, que a gente tem inúmeros, tem o Zoom, o Google Meet, o Teams. Então, saber lidar com esses recursos. Então, a tecnologia também não é um mar de rosa, né? Tem as suas dificuldades também. A gente não vive sem, mas tem as dificuldades. Fala mais alguma coisa, Kátia? Não, então é isso, gente. Agradecemos e estamos à disposição para os questionamentos. Obrigada. E a gente também deixa, né, como Kátia falou, um vídeo, né, uma entrevista onde dá um relato da Escola do Futuro. Então, dá uma olhadinha também, vocês. E a gente está à disposição, eu agradeço a atenção de todos.